Bora estudar Lumbiá, Conceição Evaristo. Continuamos aqui analisando os contos do livro Olhos d'Água. Lumbiá trocou rapidamente a lata de amendoim pela caixa de chicletes com a irmã Beba. Fazia um bom tempo que estava andando para lá e para cá e não havia conseguido vender nada. Quem sabe teria mais sorte se oferecesse chicletes. E se não desse certo também, procuraria o colega Gunga. Juntos poderiam vender flores. A mãe não gostava daquela espécie de mercadoria. Dizia que flor encalhada era prejuízo certo. Sempre amanheciam murchas, amendoim e chicletes não. Então nós já temos a apresentação aqui do personagem Lumbiá, que tinha uma irmã chamada Beba, ou Beba. Né? Beba. E eram crianças que vendiam objetos na rua, tá? Crianças que vendiam, né, chicletes e amendoins na rua. E aí tinha um amigo também que era chamado Gunga, que também vendia. Algo interessante a se observar aí no início, né, era essa questão do companheirismo entre eles, né? Se não desse certo, trocava, ia lá. Se não der certo, né, nem o chiclete, nem o amendoim que ele troca com a irmã, ele vai vender flores com o amigo Gunga, né? E não há disputa para isso, você não vende, eles vão ali juntos mesmo, né? Só que aí entra um elemento importante, a mãe não gostava que ele vendesse flores, por quê? Porque flores murchavam, amendoim e chiclete não vendeu num dia, vende no dia seguinte. Flor não dá para vender no dia seguinte, né? E aí a gente vai ver algo muito interessante aí que acontece com as flores. Por que ele gostava de vender as flores, né? Ele gostava, né, de carregar flores, aquilo era bonito para ele. E ele ficava observando os casais, ele sabia o momento certo, né, de se aproximar dos casais, ele esperava o beijo para oferecer a flor. E ali, né, os casais, né, o homem já tirava o dinheiro e comprava a flor e dava para a namorada. Então ele tinha toda uma manha ali para vender as flores, né. Separei um trecho interessante aqui, tá? Lumbiá gostava muito de aproximar dos casais semelhantes. Gostava da troca carinhosa que ele, às vezes, assistia entre esses pares. Olha que interessante o olhar de uma criança. O beijo era depositado nas mãos, né? Que escorregavam levemente na direção da palma da outra pessoa, ou substituído pela leveza de uma flor sorriso que se abria na intenção de um lábio ao outro. Então ele achava lindo aquela coisa, né? Os casais homoafetivos, né? Eles infelizmente no Brasil, né, não podem se mostrar em público, né? Muitas vezes tem que, já vem aí uma crítica da Conceição Evaristo, né? Nem pegar nas mãos não podem, né? Porque é um perigo, né? A sociedade conservadora que nós temos aí, né? Os cidadãos de bem do Brasil, né? Cidadãos de bem do Brasil, tá? Então, e ele observa tudo isso, ele acha lindo isso, né? Porque ele vê todo um carinho ali, ele não vê maldade nisso, né? Maldade está nos olhos aí dos cidadãos de bem, que na verdade muitos deles sentem a vontade, sentem inveja, né? Sentem vontade de fazer aquilo, mas não fazem, tá? Não sabem amar, né? São do ódio, não são do amor, tá? E ele vai falando, né, dos truques que ele tinha ali para vender as flores, que ele sabia chorar, inventava choros, né, no momento certo. Só que tinha uma época do ano que ele mudava um pouquinho, era o Natal. Só que ele não gostava do Natal, assim, não era o Papai Noel, o gordo e feliz que ele gostava, né? Não eram as vitrines, não era nada disso. Só havia uma coisa que ele gostava no Natal, né? Um único signo, o presépio com a imagem de Deus menino. Então ele se encantava, ele vivia pela cidade, andava pelas ruas, né? E ele olhava o presépio, ele se encantava com aquela presença do Deus menino, né? A presença de Jesus ali. E aí na cidade, né? Eles ficam sabendo que vai ser montado o maior presépio já visto, né? Que é no interior da loja Casarão. Tá? E o Lumbiá, ele corre para lá, né? Ele, a irmã, o amigo, todos eles vão. Só que há um problema ali, né? Eles não deixam entrar crianças sozinhas na loja. E eles já tentaram entrar e ele não consegue. E a mãe dele não vai com ele, né? E o Lumbiá fica, nossa, mas eu preciso ver o Deus menino, eu preciso ver o presépio. Então, nós temos aí muito da crença também, né? Eu preciso ver o presépio. E essa crença vai se juntar depois, né? Ali vão se fundir religiões ali que nós vamos ver mais tarde, tá? E ele não consegue. Aí no dia 23, né? No dia 23, a loja já está fechada, né? Fechada, só está aberta para visitação.
né? E o Lumbiá sai ali. O dia caminhava para as 6 da tarde, 23 de dezembro. O menino aguardava ali desde as 9 da manhã. Então, ou seja, o menino ficou naquele dia 23 de dezembro desde as 9 da manhã e ele não conseguia entrar. Porque os seguranças já tinham tirado ele de lá e ele não conseguia. E já eram 6 da tarde, ele ficou o dia todo ali na porta esperando. O menino aguardava desde as 9 da manhã. Em sua viagem costumeira do subúrbio para o centro da cidade, se distanciou de Gunga e da irmã. Estava sozinho já naquele momento. Tinha flores nas mãos, rosas amarelas. Havia combinado com um amigo que venderiam flores, mas aquelas ele daria para o menino. Então, olha, ele vendeu flores, mas ele guardou umas para o menino Jesus, para colocar lá no presépio. Tá? E vai se construindo uma história linda, né, do Lumbiá. Tá? E também poria algumas nas mãos do rei Baltazar. Fazia frio, muito frio. Era um dia chuvoso. Tinha a roupa colada sobre o frágil corpo a tremer de febre. A loja já estava para fechar, né? Então, como a loja já estava para fechar, os seguranças descuidaram um pouquinho. Nisso, ele consegue entrar. E ele entra e lá estava o menino Deus, o Deus menino. E lá estava o Deus menino de braços abertos, nu, pobre, vazio e friorento como ele. Então observem por que ele gostava do menino Jesus. Porque ele se via no menino Jesus, nu, pobre, vazio e friorento como ele. Nem as luzes da loja, nem as falsas estrelas conseguiam esconder a sua pobreza e solidão. Lumbiá olhava, de braços abertos, o Deus menino pedia por ele. Herê queria sair dali. Herê, tá? Herê. O que é Herê? Herê possibilita a comunicação indireta entre o orixá e o seu seguidor. Exerce assim a função de representante do orixá a ser consultado. Então, né, e Herê também tem um significado de brincadeira, tá? Mas eu vou ficar com essa primeira aqui. Então, Herê era a comunicação entre ele, né, e o orixá a ser consultado. Aí que eu falei, a mistura das religiões, né, do catolicismo com o candomblé, com a umbanda, tá? Então, Deus menino era um herê naquele momento, tá? Um intermediário ali entre eles. Deixa eu achar onde eu parei. Herê queria sair dali. Estava nu, sentia frio. Então ele olha aquilo, né? O herê quer sair daqui, tá? O que acontece? Lumbiá pega a criança e sai correndo. O segurança sai correndo atrás dele quando vê, né? E o menino sai correndo da loja, né? Levando Deus menino. O segurança tentou agarrar, mas o menino escorregou, ágil, pulando na rua. E aí vem o final. O sinal, o carro, Lumbiá, pivete, criança, herê Jesus menino, amassados, massacrados, quebrados. Deus menino, Lumbiá morreu. E assim termina o Lumbiá, né, morto ali, tá? Eu acho muito interessante o finalzinho ali, né? Dá a impressão que ela fala assim, Deus menino, né, Lumbiá morreu. Mas esse Deus menino é um vocativo, né? Deus menino, Lumbiá morreu. E assim termina mais um conto, né, trágico e triste aqui deste livro. Tá? Espero que tenham gostado. Por hoje é isso e simbora estudar.